Bom dia! Bom dia, segunda-feira! E nós estamos na nossa live. Gente, como é bom esse encontro, um bom dia para você. Como é bom estar na presença de Deus. Como é bom já começar a segunda-feira na presença do Senhor. Aliás, como é bom começar todos os dias na presença do Senhor. Meu Deus! Com essa música do Thiago Brado ainda, não é? Olha só, meu Deus, que gostoso. Bom dia, bom dia. Vamos lá começar a convidar as pessoas. Já vou começar a convidar o pessoal aqui, gente. Tá chovendinho, não é? Aqui em Maringá tá uma chuva muito gostosa, uma chuvinha calma, choveu a noite toda. Vou começar a chamar o pessoal aqui, gente. Vamos mandar esse aviãozinho para as pessoas, para que possam participar aqui conosco nessa live de segunda-feira maravilhosa. Segunda-feira que vai, já profetizo que vai ser abençoadíssima. Tô convidando as pessoas aqui, gente. Vamos lá? Bom dia, bom dia, bom dia. Ô, gente, que coisa boa. Bom dia. Olha só. Vamos começar a nossa live, né, gente? Bom dia, Jússi, bom dia, Creuza, bom dia, amadas. Oh, meu Deus, eu falei aqui em Maringá tá uma chuvinha boa de ficar na cama, né? Só que não. Boa de ficar na cama, mas pra gente não dá, não é? Pra nós não dá. Tô com a música do Thiago Brado aqui, Essência, minha essência, gente, eu amo. Obrigada, Jússi, pelos coraçõezinhos. Leila, bom dia, amada, bom dia. Olha só que gostoso. Tá chovendo aí também, Jússi? Ai, que gostoso, né, menina? Que bênção, uma chuvinha boa, uma chuvinha calma. Louvado seja Deus, tava precisando, né? Ou seja, duro que esfria, né? Aí a gente fica aqui, ó, de blusinha. Mas excelente, uma chuva abençoada. Tá um vento aqui, tá começando um vento também. Mas Deus sabe o que faz, né? Deus sabe tudo. Ó, no fundo tá a música do Thiago Brado, gente. Olha que coisa. Minha essência. Eu amo essa música dele. Vou tirar a música aqui para não atrapalhar agora. Deixa eu ver. Aqui, ó. É tudo que eu tenho, gente. Tudo que eu tenho, minha vida, eu entrego a Deus, não é? Olha. Recebe o meu nada, Senhor. Oh, Jesus. Vamos lá. Vamos lá começar, porque hoje nós vamos falar o quê? Da nossa natureza. A Leila falando, fiz o rosário da madrugada hoje, glória a Deus. E como que foi a experiência, gente? Porque, olha, se fazer o rosário da madrugada é forte, hein? É forte, de acordar às 4 da manhã, não é todo dia que eu consigo não, gente, eu confesso, mas o dia que dá, porque eu acordo exatamente, começo lá do iniciozinho do rosário, 4 horas da manhã, gente. Quando eu às vezes perco um pouquinho o horário, eu volto, mas eu começo lá do começo, né? Porque eles têm no YouTube e é muito bacana, gente. Meu Deus, o que Deus faz para uma pessoa que oferece as primícias do dia para ele. As primícias do dia. Gente, é maravilhoso o que Deus faz na vida de uma pessoa que reza, né? Uma pessoa de oração, uma pessoa realmente que tá ali firme e forte, oferecendo as primícias do dia para ele. O Brasil precisa, amiga. Precisa mesmo. Rosane, bom dia. Gente, nós temos as eleições aí, domingo, né? Que em nome de Jesus triunfe Deus nessa nação. Porque essa terra é terra de Santa Cruz, né? Eu falo, não é sobre partido, não é sobre qual candidato. É sobre o que nós queremos para o futuro da nossa nação. E isso implica nossos filhos, nossos netos, nós mesmos, né? Porque o que nós vemos aí no entorno, que tem acontecido aí, misericórdia, perseguição contra os cristãos, pessoas matando sacerdotes, prendendo pessoas de Deus. Então, mas Maria prometeu, ao final o meu imaculado coração triunfará, ou seja, por meio do coração de Maria haverá o triunfo de Deus. E eu creio que essa nação será o celeiro de todas as nações. Eu, em nome de Jesus, eu sei, porque há promessas muito grandes para o Brasil. A promessa de que do Brasil aconteceria um levante que vai mudar o mundo. Então, né, não sei se vocês sabem disso, mas há essas promessas de que no Brasil começará um levante que vai mudar o mundo. Então, nós temos que ser povo de oração, que reza mesmo, de dobrar joelho no chão e rezar pela nossa pátria, independente do governante que tiver.
que seja um governante que seja temente a Deus, cristão, não é? Para que a nova Canaã, isso mesmo, isso mesmo. Bom dia, Raquel, porque nós precisamos que a nossa pátria, né, seja um lugar de acolhida, e nós vemos aí no nosso entorno que tem acontecido misericórdia, Senhor, Deus me livre e guarde. Um povo, né, feliz do povo cuja nação, né, feliz o povo cujo Deus é o Senhor, né, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, que nós possamos agora ter essa consciência, né, de não só rezar pelos nossos governantes, mas escolher bem agora, domingo, né, que triunfe Deus na nossa nação. Né? Eu não tenho partido nenhum, mas nós sabemos aí o que tem acontecido no entorno e eu repreendo, em nome de Jesus, toda a ação do inimigo na nossa nação. Eu repreendo, em nome de Jesus. Bom dia, Caçapava empreendedora entrou, bom dia. Vamos falar agora do quê? Olha só, gente, nós vamos falar da nossa natureza hoje. A natureza humana, olha só. Eu quero ler aqui para vocês, vou ler depois uma parábola. Cristiane, bom dia. Olha só, nós vamos falar depois do monge e do escorpião. Olha só que maluco, hoje a metáfora é do monge e do escorpião. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Cristiane, amada. Bom dia, Marta. Bom dia, gente. Nós vamos falar um pouco da Epístola de São Pedro. Nós vamos falar da carta de São Paulo aos Efésios. Mas nós vamos falar o quê? Uma metáfora do monge escorpião para falar o quê? Da natureza humana e da natureza animal. Bom dia, bom dia. Olha só. Olha o que diz a Epístola de São Pedro. Não é? Ela tem uma coluna vertebral onde ela fala o quê? Que nós temos que viver com coerência com a nossa vocação. Viver com coerência, ou seja, eu vou pregar, mas eu vou viver aquilo que eu prego, não é? Então, de que adianta eu pregar uma coisa e viver outra? Então, nós vamos falar hoje sobre isso. Júlia, querida, gente, Júlia maravilhosa. Júlia, nós temos que fazer uma live, amiga. Já peguei você no ar aqui porque me veio agora, o Espírito Santo falou, amiga, nós temos que fazer uma live, o dia que você quiser, do que está acontecendo na sua vida, mulher. Essa mulher foi minha coach, a Júlia foi minha coach, é minha coach, né? Porque meus coaches eu nunca mais deixo, né? Lá em 2019, Deus está fazendo um negócio na vida dela, que o dia que ela sentir vontade de contar, porque é bom, é maravilhoso, é surreal, nós vamos fazer outra live, né, Júlia? Nós vamos falar, porque Deus ainda vai dar muito testemunho através de você. Meu Deus, é sobrenatural o que está acontecendo na vida da Júlia. Jesus Cristo, Senhor, um bom dia, um excelente dia para você. Aparecida, bom dia, querida. Olha só, na Epístola de São Pedro, ele fala assim, a coluna vertebral dessa epístola é viver com coerência, de acordo com a nossa vocação. Coerência, gente, a palavra coerência, ou seja, eu tenho que viver aquilo que eu prego. Se eu falo que eu sou cristão, eu tenho que viver uma vida cristã. Se eu fui chamada na minha vocação para ser mãe, para ser pai, para ser padre, para ser pastor, eu vou viver de forma coerente com aquilo que foi o meu chamado, de acordo com aquilo que Deus quer. Então, olha só o que diz aqui. Mas vós sois a gente escolhida, sacerdócio régio, a nação santa, o povo que ele conquistou, a fim de que proclameis os grandes feitos daquele que vos chamou das trevas para a luz maravilhosa. Não pagueis o mal com o mal, nem a ofensa com a ofensa. Ao contrário, abençoai, porque para isso fostes criados, para serdes herdeiros de bênção. Olha que palavra linda, a gente está lá na primeira epístola de São Pedro, capítulo 2, e capítulo 9, capítulo 2, versículo 9, capítulo 3, versículo 9. Pode ser que em alguma Bíblia tá um pouquinho diferente, tá? Porque tem a Bíblia Ave Maria, tem a Bíblia, né, dos nossos amigos evangélicos, então às vezes sai um pouquinho diferente a palavra. Mas olha só, não pagueis o mal com o mal, nem a ofensa com a ofensa. Aqui a gente já tira uma primeira lição. Abençoai, porque para isso fostes criado, para serdes herdeiros de bênçãos. Gente, nós somos herdeiros da bênção de Deus. Nós somos herdeiros, nós somos co-herdeiros de Cristo. Nós somos criados para o bem. E aí eu já começo a falar um pouco para vocês da nossa natureza.
A natureza humana, nós fomos criados para proteger e salvar. Nós não fomos criados para destruir, para matar. Quem veio para matar, roubar e destruir? O demônio, o inimigo. O inimigo da criação de Deus, que somos nós. Por quê? Por inveja, por orgulho, por raiva, por mágoa. Ele quer nos destruir. E às vezes nós permitimos que ele nos destrua através dos pequenos atos diários. Quantas vezes que eu fui usada pelo inimigo para poder falar mal dos meus filhos, para poder gritar com os meus filhos, para poder falar mal do meu marido, para falar mal da vizinha. Eu fui usada muitas vezes. Mas quando nós tomamos a palavra de Deus, e aqui, dizendo que não pagueis o mal com o mal, nem a ofensa com a ofensa, porque ao contrário abençoai, porque para isso nós fomos criados, para ser herdeiros da bênção. Bom dia, Cristiane, minha querida Cres, minha amiga Couti lá de Cascavel, olha só, bom dia. Então isso está aqui na primeira epístola de São Pedro, que está falando que nós somos a imagem e semelhança de Deus, e que nós temos que viver com coerência. Então vamos lá, primeira coisa, viver com coerência, não pagar o mal com o mal, por quê? Porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nós fomos criados para o bem, porque foi para isso, para que fôssemos herdeiros da bênção de Deus. E aí vem São Paulo, olha só, bom dia Eliane, bom dia. Aí vem São Paulo e diz assim, eu sou prisioneiro no Senhor, eu vos exorto a levardes uma vida digna da vocação que recebestes. Com toda, olha só, agora pega essa chave, gente, humildade, mansidão e paciência. Humildade, mansidão e paciência. É desafiador? Essa semana eu falava para uma amiga minha, falava, quando você pedir paciência para Deus, ele não vai te dar paciência, ele vai te dar situações para você exercitar a sua paciência. Então ele vai colocar na tua vida aquela pessoa mais abençoada, que você tem que ter um nível de paciência hard com ela. Por quê? Porque é assim que você vai exercitar, é assim que você vai moer o orgulho, é assim que você vai moer a tua pressa e ter paciência com os outros. Então não espere quando você pedir na oração alguma coisa para Deus, ele vai te dar, mas ele vai dar do jeito dele, porque a pedagogia de Deus é diferente. Bom dia, Eliane, minha sobrinha querida lá de Terra Boa. Então, olha só, nós temos que levar uma vida digna, coerente, com humildade. Gente, quem que é o orgulhoso? O inimigo. Com mansidão e com paciência. Suportai-vos uns aos outros no amor, solícitos em guardar a unidade do vosso espírito pelo vínculo da paz. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto, não o que é da terra. Olha só. Aqui, gente, continuando no livro, não está mais assim. Há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, para todos, por todos e em todos. Aqui ele está falando o quê? Da paternidade de Deus para conosco. Olha só, a família do céu, ele está falando dessa paternidade, dessa família que nós temos no céu. Nós temos um pai na terra, mas nós temos um pai no céu, que é muito maior, que é muito melhor. E se você não tiver um relacionamento bom com teu pai, você não vai ter um relacionamento bom com teu pai do céu. Já falei isso em várias lives, mas estou sentindo de dizer, então, se você não tem um relacionamento bom com teu pai da terra, você não terá com teu pai do céu. Porque nós associamos, tá? Isso já é no coaching que a gente trabalha muito. Bom dia, Edna. Ai, lindona, recebo, lindona. Bom dia, Edna, querida, maravilhosa. Então, nós temos que entender essa paternidade de Deus para conosco, e que é uma família no céu, que é uma família santa, que exige de nós coerência nos nossos atos e naquilo que nós pregamos. Muita gente fala assim, eu sou cristão. A pessoa não honra a Deus, a pessoa não vai à igreja, seja lá qual igreja que você frequenta, a tua comunidade, a pessoa não dedica tempo de oração. Como que ela se diz cristão? Não é um cristão, não é coerente aquilo que você fala com o que você prega. E eu era assim, tá, gente? Eu não dedicava minhas primícias do dia para Deus. Eu tô falando para vocês porque eu já passei por essa fase. Então, quando eu comecei a ser coerente com aquilo que eu pregava, não é com aquilo que eu falava e com aquilo que Deus exigia de mim, a minha vida transformou assim, ó, mas muito rápido.
Bom dia, Eila, Angélica. Angélica, bom dia. Então, agora, para vocês entenderem um pouco, que eu estou falando, que a nossa natureza, não é? É ser bons, humildes, mansos, porque Deus nos criou para isso. Deus não nos criou com espírito de raiva, de mágoa, de orgulho. Ele criou tudo que é de bom em nós. Mas, em razão do pecado que entrou lá através de Adão e Eva, nós fomos nos transformando, a nossa natureza foi sendo deformada. Então, agora nós precisamos reconstruir a nossa natureza, reencontrar a nossa natureza, porque aquilo que foi deformado pelo pecado tem que ser agora moldado segundo o coração de Deus. Aquilo que foi deformado por uma ação do inimigo, ela tem que ser reajustada, remodelada nas mãos de Deus. Mas para isso nós temos que ter ações de pessoas que amam a Deus. Então, olha lá. Aqui eu vou contar para vocês uma parábola, né? Parábola eu gosto porque ela é muito didática. Olha só. Um dia um monge no Tibete, estava fazendo uma longa viagem pelas montanhas do Himalaia e ele ia dar uma conferência, olha só, sobre o quê? A unidade da natureza com a humanidade. Olha só, a integração e como o macrossomo está sintetizado em nossa vida. O macrocosmo, perdão, macrossomo, inventei essa palavra, eu acho que agora, falei errado. Macrocosmo, ou seja, nós vivemos no sistema ecológico. Nós, homens, nós temos que viver em harmonia com a natureza. E aí ele estava caminhando, né, com seus discípulos, geralmente um monge, geralmente um líder, ele tem seus pupilos, né? E olha só, e tinha um pequeno riacho assim, e ali um escorpião estava sendo arrastado pela correnteza. O monge foi lá, pegou esse escorpião com todo cuidado para tirar ele do rio, porque ele ia ser arrastado pela correnteza. E queria colocar ele ali em terra firme. Só que quando ele pegou o escorpião mordeu ele. Aí ele chacoalhou a mão, derrubou o escorpião no rio, mas com todo cuidado ele foi lá novamente, pegou esse escorpião de novo. Ele picou de novo. Aí ele, né, se um bicho te morde, você já imediatamente chacoalha a mão, se defende, né, ou leva a mão àquele local em que foi mordido. Então, instintivamente, né, por amor à própria vida, ele jogou ali o escorpião para ali. Na terceira vez ele foi para pegar o escorpião, porque o escorpião caiu na água de novo. Aí os pupilos dele, né, os discípulos dele, falaram assim, mas ele já te mordeu, já te picou 2 vezes, você vai pegar e tentar salvar ele de novo? Aí o monge responde assim, a minha natureza é salvar e proteger. Olha só. Assim como a natureza do escorpião é de picar. Então, se ele age segundo a sua natureza, por que eu não vou agir segundo a minha natureza? Olha só. Olha a ficha que cai aqui para vocês. Bom dia, Paulo, meu amigo, que saudade de você. Bom dia, Silmara. Olha só, o que o monge fala? O escorpião me picou só porque ele está agindo de acordo com a natureza dele. Ele se defende. Ele se sentiu ameaçado, ele pica. Só que eu sou um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. E a minha natureza é salvar e proteger. Agora, não é porque alguém me picou, no caso o escorpião, que eu vou deixar de agir segundo a minha natureza, para a qual eu fui criada. Olha só, bom dia, Paulo, linda, obrigada, amigo. Gente, se nós ressuscitamos com Cristo, nós somos chamados e capacitados para viver como homens e mulheres novos, independente das atitudes e da resposta dos outros. Lembra que eu falei em uma live, nós temos que viver segundo a nossa decisão e não segundo a condição externa? Gente, nossa natureza, a natureza humana é amar, é salvar, é proteger, é cuidar. Só que muitas vezes nós nos deixamos ser levados pelas atitudes dos outros e quando nós temos uma má resposta da outra pessoa, nós agimos tal qual essa pessoa. E muitas vezes nós odiamos essa atitude dessa pessoa e nós agimos igual. Bom dia, Silvia. Nós repetimos, às vezes, muitos padrões. Padrão de pai e de mãe, mas muitas vezes não é nem padrão genealógico.
Mas nós acostumamos a tratar mal os outros porque nós convivemos com pessoas que nos tratam mal. E aí, nós saímos da nossa natureza. Gente, esse cabelo hoje tá uma bênção. Nós saímos da nossa natureza. Então, eu vou repetir para você que entrou agora. Eu estava contando a metáfora do monge e do escorpião. E olha só, nós temos que viver segundo a nossa natureza, que é salvar e proteger. Independentemente das condições em que nós convivemos, das pessoas com as quais nós convivemos, porque nós vivemos pela decisão e não pela condição. Quando nós agimos mal, porque uma pessoa nos responde mal e nós agimos da mesma forma, nós estamos fugindo da nossa natureza, que é amar, proteger, salvar. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. Nós temos um pai, nós temos uma paternidade no céu. E é para o céu que nós fomos criados. É para o céu que nós nascemos. Mas muitas vezes nós nos deixamos levar pelas condições e agimos como inimigo de nosso Deus, como inimigo da nossa salvação. E muitas vezes aquilo que nós odiamos na outra pessoa, que é uma pessoa antipática, uma pessoa irritante, uma pessoa sem paciência, nós agimos igual. Porque essa pessoa nos picou como escorpião, nós também revidamos na mesma medida, na mesma moeda, quando nós deveríamos o quê? Oferecer outra face. E oferecer outra face, gente, não é deixar bater, mas é agir segundo a nossa natureza. Oferecer outra face é quando a pessoa gritar conosco, nós pacientemente conversarmos com ela. Oferecer outra face é quando a pessoa nos molesta, nos machuca, nos fere. Nós agimos com amor. Independentemente da atitude da outra pessoa, eu vou ser amor. Mesmo que seja um desafio, porque esse é o amor ágape. Silvia, Andressa, Deise, bom dia. Gente, vocês estão entendendo a metáfora do monge aqui e do escorpião? Quantas vezes que nós viramos um escorpião e nós picamos outra pessoa porque nós somos feridos e machucados? Mas na sua natureza, a minha natureza não é para isso, gente. E é o nosso desafio diário. E se você sempre age com paciência? É claro que não, gente, eu sou humana. Mas eu digo, gente, com toda certeza, que eu mudei muito, 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 muito. A Deise, bom dia, Deus falando comigo. Deise, amada, que bom que Deus está falando com você. Que bom, porque você nasceu para proteger e salvar. Assim como eu, assim como todos que nós estamos na live. Nós nascemos para o amor. Nós nascemos para amar, ainda que seja difícil amar essa pessoa que está do nosso lado. Porque, gente, o maior desafio nosso é exercitar o amor com as pessoas que estão dentro da nossa casa, no nosso trabalho, com as quais nós convivemos todos os dias. É fácil amar quem está lá do outro lado do mundo, né, gente? É fácil amar a pessoa que nós não temos uma convivência diária. O desafiador é nós agirmos com amor, com calma, com paciência, com humildade, com mansidão, com aquela pessoa que está todo dia do nosso lado. E, gente, é desafiador. É muito desafiador. Bom dia, tá ali, Rufino Casturina, bom dia. Gente, o nosso desafio é ser amor nos momentos mais difíceis, que a gente tem vontade de socar a pessoa, eu já falei isso aqui. Gente, eu já tive vontade de socar pessoas, tá? Não sei vocês, mas eu sou normal, eu sou humana. Agora, o que eu faço com essa vontade é que eu tenho que tomar cuidado. Porque se eu ajo pelo instinto, talvez eu possa machucar, magoar outras pessoas, como eu fiz muitas vezes. Eu fiz muitas vezes isso, gente. Eu machuquei marido, eu machuquei filho, eu machuquei pai, eu machuquei mãe, eu machuquei amigos, eu machuquei a mim mesma. Seguindo o meu instinto selvagem, né, vamos dizer assim. Mas quando eu descubro que eu sou imagem e semelhança do meu Deus, e que meu Deus é puro amor, e que meu Deus, ele oferece a face, e oferecer a face não é você deixar alguém ficar te batendo o tempo todo. Oferecer a face é quando alguém grita, você responde baixinho. Oferecer a face é calar quando você quer falar. Eu tinha um hábito terrível, terrível. Eu tinha uma coisa no meu pai que eu odiava, e eu percebi fazendo igual. Olha só, meu pai, quando ele tinha razão, não é? Quando ele brigava, quando ele achava que ele tinha razão, gente, meu pai, ele falava 200 vezes a mesma coisa. Meu pai era um homem maravilhoso, tá? Meu pai não tinha só defeito, mas eu trago aqui para exemplificar para vocês algumas coisas que
que eu estava agindo instintivamente e herdando dele. Meu pai, ele falava, então, por exemplo, se ele brigasse com algum dos filhos, comigo ele brigava menos, mas com meus irmãos mais velhos, ele falava. Dali a pouco ele ia pro quarto, acho que ele lembrava alguma coisa, voltava e ele continuava falando. Dali a pouco ele ia tomar banho, ele voltava e ele continuava falando. Gente, sabe aquela coisa que fica batendo na mesma tecla 200 mil vezes, você não aguentava mais escutar ele falar. E eu, quando eu tive meus filhos, eu me percebi fazendo a mesma coisa. Isso era terrível, isso era demoníaco, isso era uma coisa em mim que eu não suportava, mas eu não sabia como virar. E aos poucos Deus foi me moldando, foi me trazendo pessoas para me ajudar, fui fazendo cursos, fui fazendo treinamento, enfim, Deus foi possibilitando a minha mudança. E quando eu percebi isso, hoje eu tenho que me calar, mesmo quando eu quero falar muitas vezes. Porque eu sei que se eu começar a falar, eu não paro. Eu ainda tenho que me mudar, então o que eu faço? Eu me calo. Até eu aprender a falar a medida certa. Então tem muitas coisas que eu já aprendi. Mas tem muitas coisas que quando eu percebo que é uma armadilha para eu começar a falar e não parar mais, porque ainda existe um lado ruim em mim. Eu estou alimentando todos os dias o meu lado bom, mas ainda existe uma Anice antiga que quer voltar. E eu não posso deixar. Então aí eu me calo. E se eu oferecer outra face? Porque mesmo eu tendo razão em muitas coisas, eu tenho que me calar. Para não dar uma asa para o inimigo entrar, uma brecha, né? E fazer uma festa na minha família. Então, muitas vezes eu tenho que me calar sim. Mesmo tendo razão, eu tenho que me humilhar. E isso é oferecer outra face. Então, olhando para isso, gente, qual é o lugar que você, quais os lugares ou quais as pessoas que você hoje tem que se calar? Talvez você tenha que se calar, ficar quietinho, mesmo tendo razão. Mas eu tenho razão. Gente, é melhor perder essa briga, porque você vai ganhar. Olha, eu não tenho dúvida, tá? Se vocês estão aqui ouvindo isso de uma pessoa que não perdia uma briga. Porque eu fui muito ferida, fui muito machucada na infância. E aí eu não podia perder, ninguém manda em mim. E aí o que eu fiz? Eu me transformei numa pessoa impiedosa. Uma pessoa que não tinha misericórdia, eu tinha que ganhar a briga, eu tinha que ter razão. E isso quase estava me destruindo a mim, destruindo a minha família, destruindo meus relacionamentos. Então eu aprendi a me calar. Eu tenho razão? Tem, daí. Eu quero ser feliz ou ter razão? O que você prefere? Ser feliz ou ter razão? Então, às vezes, ter a razão te traz infelicidade. Então, às vezes, é melhor calar, não é? Como Jesus fazia. Gente, nós temos um exemplo maravilhoso de um mestre maravilhoso. Nós nascemos para proteger e salvar. Nós não temos essa natureza de matar, de roubar, de destruir. Isso é a natureza do inimigo. A nossa natureza é de salvar, de ajudar. Olha só, independentemente do que as pessoas nos fazem. Olha só, muitas vezes nós renunciamos à nossa tarefa de amor, não é? De fazer o bem. Quantas vezes eu, Anice, renunciei a essa missão de fazer o bem, justificando, ainda contando historinha de que eu tinha razão. Ah, mas foi fulano que me machucou, foi fulano que começou a discussão. E daí? Então hoje nós temos que pedir a Deus, Senhor, cala minha boca quando for preciso. Sela, gente, a nossa língua, ela tem poder de morte e de vida. Agora você pode escolher. A minha língua, ela tem poder de vida e de morte. Ela é uma espada de 2 gumes que corta e mata, e machuca, e fere mais do que às vezes uma bala de canhão, do que uma bala de revólver. Porque muitas vezes com a nossa língua nós amaldiçoamos a nossa própria vida, inclusive. Muitas vezes com a nossa língua nós amaldiçoamos as pessoas que estão no nosso entorno. Quantas vezes eu fiz isso, gente? Sem saber, por ignorância. Pelas minhas dores, pelos meus fracassos. Então nós precisamos ter uma língua de bênção. Nós precisamos ter uma língua que traga bênção, que traga vida e não morte. Nós precisamos policiar, não é? Botar um freio na nossa boca, muitas vezes. Porque a boca só fala o que o coração está cheio. Se o meu coração estiver cheio de rancor, é o que eu vou falar. Porque foi assim comigo.
E é assim com muitas pessoas que eu conheço, porque eu sei, eu trabalho com pessoas o dia todo. Eu trabalho com coaches o dia todo. E à medida que essa pessoa começa a frear a língua, né? A mudar o coração, a estar mais próximo de Deus, a cuidar mais de Deus, a cuidar mais da vida espiritual, essa pessoa tem um crescimento extraordinário. Marielle, bom dia. Maria Bueno, bom dia. Bernadette, bom dia. Olha só, então nós precisamos parar com essas historinhas, parar de dar desculpinha, né? Justificando, mas fulano agiu assim comigo, eu também vou agir assim com ele. Não. Encerra esse ciclo de maldição em você, não é? Se a pessoa agiu mal com você, você não é essa pessoa. Você é a imagem e semelhança do Criador e você tem que levar para essa pessoa a conhecer que ela também é a imagem e semelhança de Deus e que ela não precisa agir assim. Então você, além de se curar, você pode curar outra pessoa, levando bem. Agora imagina se você paga na mesma moeda, olho por olho, dente por dente, como era a pena de talião, né, há muitos anos, né, há séculos atrás. Olho por olho, dente por dente, imagina. Não, você nasceu para o amor e para amar. Porque você é a imagem e semelhança do nosso Deus. Você é herdeiro do reino e você é co-herdeiro do reino. Co-herdeiro em Jesus Cristo. Gente, que maravilha. Gente, às vezes nós vivemos mais como vive o mundo do que como filhos de Deus. Então que peçamos perdão a Deus em primeiro lugar, né? Senhor, eu tenho vivido mais como vive o mundo do que como vive um discípulo teu. Então me ajuda. Me ajuda, Senhor. Em outras ocasiões também, Senhor, eu tenho seguido a outros mestres e não ao Senhor. E talvez esse outro mestre é a internet, é o WhatsApp, é o Instagram, é o dinheiro, é outras seitas, não é? É horóscopo, porque sangue de Jesus, ainda tem gente que acredita em horóscopos pelo sangue do Cordeiro. Então, gente, eu preciso passar a viver como herdeiro do reino de Deus. Eu preciso passar a viver como herdeiro e co-herdeiro do reino de Deus. Mas para isso eu tenho que ter atitudes de humildade, de simplicidade, de benignidade, de misericórdia, atos de misericórdia, sim, oferecer outra face. Porque eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. E o exemplo do meu mestre, não é? Jesus Cristo, eu vou oferecer outra face sim. Não para apanhar, mas para me converter e converter outra pessoa. E você vai ser canal de graça e não de desgraça na vida da outra pessoa e na sua vida e na sua família. Vai começar uma nova história. A Jússi está dizendo maravilhoso para mim essa palavra. Glória a Deus também, Jússi, glória a Deus. Deus é bom, né? Nós precisamos nos lembrar disso o tempo todo. Nós precisamos nos lembrar quem nós somos. Sabe por quê, gente? Porque o inimigo, ele quer nos cegar. Ele quer dizer que nós não somos. Ele quer dizer o quê? Que é isso mesmo, vai lá, desforra, não aguenta desaforo, não. É isso que o inimigo quer dizer. Gente, quantos casais que falta um pouco se matar dentro da casa. Vão à igreja todo dia, mas falta pouco se matar dentro de casa porque não está sendo coerente, não está vivendo aquilo que está pregando. Bom dia, Emilene, bom dia, Patrícia, minha sobrinha lá do Mato Grosso, olha lá, bom dia, uma semana abençoada a todos nós, amém. Então não dependa da reação dos outros para fazer o que você deve fazer. Decida ser melhor, independente da atitude dos outros. Você que chegou nessa live, depois, pega lá do começo, vou deixar no YouTube, compartilha. Gente, eu peço por caridade, compartilha essa live. Tem tanta gente precisando ouvir essa palavra. Tem tanta gente precisando mudar de vida. Tem tanta gente precisando viver uma vida coerente. Tem tantas pessoas, gente, que precisam mudar suas atitudes, mas não sabe como. E tem tanta gente que não vai na igreja para ouvir a palavra. Então que seja você o canal da graça. Não deixa essa live só com você. Não vire as costas e fala assim, tudo bem. Gente, nós vivemos num ecossistema, né? Num macrocosmo, onde a minha atitude reverbera na sua, a sua na minha. Então vamos nos ajudar, vamos ajudar mais pessoas. Quando o mundo é transformado, o nosso mundo é melhor. Não é? Quando o meu vizinho muda, essa energia quântica vem para mim. Então nós precisamos ser canal de graça. Vou deixar lá no YouTube, vou deixar aqui no IGTV, manda para outras pessoas, tá bem?
Que a tua semana seja abençoada também, assim como a Patrícia desejou aqui, que seja uma semana de luz, de bênçãos, e que essa semana você mude as suas atitudes. Hoje, não vai deixar para amanhã não, né, gente? É hoje, pois nós não sabemos quanto tempo temos para viver ainda, né? Então, que nós possamos hoje viver de maneira coerente, como se hoje fosse o último dia da nossa vida. Porque talvez a sua última atitude seja uma atitude do bem ou do mal. Aí você decide qual que vai ser. Porque já pensou? Se na hora que você for chamado, você estiver fazendo uma coisa errada? Ai, 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 hein? Vai ter que prestar conta, gente. Um bom dia, uma semana abençoada. Fiquem com Deus. Obrigado.